Então, bem-vindo a todos, a cada um de vocês que fizeram o programa SAT Jovens, o primeiro do mundo, com a gente. Esse SAT que foi feito na época que vocês ainda eram adolescentes, né? O tempo já passou, 3 anos, e tanta coisa muda a cada ano nessa idade. E também, bem-vinda a todos que estão nos assistindo, bem-vinda a Luciana, também parte da equipe do SAT. E eu quero convidar vocês, todos que estão nos assistindo, né, a poder também sentir, como jovens, na idade que tiverem, né, a importância para você do conhecer a si mesmo, do ter um sentido para a vida, de fazer parte, de sentir entre as outras pessoas que você pode ser você mesmo, né? Essa conquista da autenticidade, essa conquista da criatividade, que Cláudio Naranjo trabalhou tanto para formar esse programa, que é um programa de desenvolvimento, para que ele possa ser cada vez mais autêntico, né? Para que ele possa expressar quem ele verdadeiramente é, que é o programa SAT, que se chama Seekers After Truth, buscadores da verdade, né? É ser também, em sânscrito, podemos ser quem nós somos e não ter que parecer alguma outra coisa. Esse programa, em 2015, no Brasil, ele foi também feito com jovens, com adolescentes, e para nós foi assim uma alegria muito grande poder estar com cada um de vocês. E esse convite que nós fizemos agora para que vocês pudessem, né, em pequenos grupos, por causa da questão da internet, falar um pouco de vocês, do que aconteceu, de como vocês se sentiram, como vocês viveram essa experiência depois, e também o exercício de algo que eu acho muito importante, que Cláudio Naranjo, né, esse homem que foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz justamente por promover a capacidade da paz interior, que nós adquirimos ao poder sermos nós mesmos, e que Cláudio Naranjo falava sempre, nós precisamos ouvir os jovens, né? Nós precisamos ouvir essa força que vem, ainda cheia de para ouvir o que cada um de vocês pensam, né, nesse momento, o que pensam da vida, o que pensam do que está acontecendo no mundo. Também ouvir como vocês sentem que vocês podem mudar algo, ou o que vocês querem, né, para vocês mesmos, o que vocês esperam do mundo, de vocês mesmos. Né? Aquela história, o mundo espera a gente espera o mundo. Né? Então, esse espaço que nós vamos abrir, importante que cada um possa estar mesmo muita vontade para falar o que sente, poder ser o que é. Né? Eu quero também ouvir a Luciana, da nossa equipe do Instituto de Gestalt, e que trabalha com jovens, tem grupos com jovens, e que estava com a gente também, né, nesse programa. Ouvir um pouquinho o que você tem a dizer, Luciana. Olá, pessoal, boa noite. Quero dizer que eu estou muito emocionada em estar aqui com a Fátima e com vocês, né, relembrando um pouco do vivido, né? A verdade, a gente fez uma imersão, né, um programa SAT Jovem, pensado especificamente, né, para vocês, e foi uma jornada muito profunda, foi uma jornada linda, em que cada um dos jovens, né, cada um de vocês se entregou, mergulhou com coragem, ou não, né? Em alguns momentos com frio na barriga, porque se conhecer muitas vezes também olhar para as sombras, mas também olhar para as potencialidades. Então, foi muito bonita essa história que a gente viveu, esses laços que foram criados, né? E poder estar aqui junto com vocês 3 anos depois, né? Eu estou até arrepiada, lembrar um pouco daquilo que a gente viveu, que foi tão intenso, tão bonito, tão poético, ver esse desabrochar de vocês, né? Aqueles que eram mais tímidos foram se soltando ao longo do trabalho, com muito respeito pelo outro, com muito carinho, com muita cumplicidade, né? Então, eu tive a oportunidade de ser a testemunha e caminhar com vocês nesse processo, juntamente com a Fátima, que com maestria conduziu o trabalho de uma maneira muito fina. E hoje estar aqui com vocês, né, é como se poder conhecer um pouco que cada um, né, de vocês
viveu nesses 3 anos, como que está essa visão de mundo de vocês, né? Como a Fátima disse anteriormente. E também porque eu acredito muito nesses passos, né? Os jovens precisam ser ouvidos, né? Vocês têm coisas para vocês poderem dizer, para vocês poderem ensinar para a gente, né? Então, esse espaço está aberto, esse espaço é de vocês, é um espaço, antes de mais nada, de uma troca muito afetiva, e que, assim, eu estou sentindo uma nutrição muito grande de estar aqui. Então, eu vou passar agora a palavra para a Fátima, para ela poder iniciar a apresentação com os jovens, né, que a gente... Vamos ver como que vai ser, Fátima, como que a gente vai apresentar essa moçada aí, linda e maravilhosa. Então, o que eu sugiro, certo, é que um de vocês comece apresentando um outro. E apresentando o outro da maneira que você sente, do que ficou para você, da sua sensação do SAT, aquilo que te toca. Né? E você poder apresentar essa outra pessoa, e essa outra pessoa apresentar outra, e apresentar outra, e assim a gente fazer essa apresentação inicial de uma forma mais lúdica, mais divertida. Nicolau, eba! Começa você, Nicolau? Apresentando alguém? Não sei se foi... Você abriu o microfone, né? Estava aberto, então ganhou a palavra. Tá, então vou apresentar o Henrico. Para mim pareceu uma pessoa bem dedicada, assim, que gosta de fazer, assim, gosta muito de esportes e isso realmente faz grande parte da vida dele. Ele é muito físico. E eu lembro que no final do SAT teve um trabalho bem bonito, assim, que ele falou de uma raiva que era bem intensa, só que ele tinha dificuldade de entrar em contato. E daí teve esse processo de todo mundo ficar em roda em volta, e daí ele ir soltando aos poucos, e foi bem intenso, assim, foi legal de ver, tipo, depois disso, foi interessante, assim, que eu reparei que parecia que tinha dado uma purificada, assim, na alma. Tinha dado uma limpada, assim. E sobre as impressões que eu fiquei do site do Henrique são isso. São essas. Tá com a peteca, Henrico. Pô, antes eu queria agradecer, achei bonitinho o que você falou. Bom, eu vou falar então da Luísa. As impressões que ficaram daquela época era de uma pessoa com um coração muito grande. Isso é uma coisa que eu me recordo bem. Com uma intensidade de sentimentos também muito grande. Eu lembro que era uma pessoa que eu olhava assim quando fazia os trabalhos dela e eu achava muito interessante, assim, eu prestava bastante atenção. Era uma coisa que relevava muito sentimento, né? E eu achava bonito, muito bonito. E eu acho que é mais isso, na verdade. Que faz tanto tempo também, é difícil de dizer se ela tá igual, se não tá. Mas é o que me passou naquela época, essa relação com o sentimento, com a intensidade, assim, muito bonita. Ok. Obrigada, Henrico. Nossa, vocês sabem, né? Da última vez que a gente conversou, eu fico bem mexida assim com o grupo. Mas obrigada, acho muito legal. Acho que todo mundo se entregou muito lá nas práticas, né? E não sabia, na verdade, que você teve esse olhar, assim. Muito legal, sabe? Eu vou apresentar a Ana. A Ana, quando a gente estava lá, ela começou bem caladinha, mais quietinha na dela, né? E aí, de acordo com os trabalhos que a gente foi fazendo, a Ana foi se soltando, foi se integrando mais ao grupo. Pelo que eu percebi, né? A Ana vai falar se sim ou não, ela acho que se identificou também
não só com os trabalhos, mas a forma como a gente estava fazendo aquilo ali junto, né? Então, ela incorporou ali a identidade do grupo também, as práticas que a gente estava fazendo. E no final foi bem legal. A Ana, acho que foi uma das últimas a fazer aquele trabalho que todo mundo se colocou na parede e todo mundo ficou da mesma altura que ela, que foi bem legal. E a gente trabalhou isso que ela se propôs, né, a fazer lá junto com o grupo. Então eu lembro disso, eu lembro da Ana no início bem tímida, quietinha, e no final ela já estava ali, já tinha incorporado a identidade do grupo e já estava mais solta, né, mais ali com a gente. Agora a palavra está com você, Ana. Então, boa tarde, pessoal. Então, faz um tempinho, minha memória está um pouco turbulosa, assim, nessa época, mas eu falo do Nicolau, e o que eu lembro bastante do Nicolau é que ele me parecia uma pessoa que estava sempre em bastante contato com o que ele estava sentindo. Me corrija se eu estiver errada, que eu não lembro muito bem, mas que você tinha essa vontade de realmente entrar com a cabeça em tudo, e você é uma pessoa que estava mais presente lá desde o começo, e foi uma coisa que eu achei bastante interessante, eu admirei bastante, que você estava sempre pronto para encarar tudo que viesse, em qualquer dinâmica que a gente tivesse. Era isso. Eu acho fácil, assim, nunca foi difícil para eu entrar em contato. Mas às vezes não é uma coisa tão espontânea, assim. Tipo, acho que uma parte que eu tava afim que eu me colocava, assim, mais à frente, assim, é que é mistura de animação para ver que é e misturado com um pouco de ansiedade, assim, de querer fazer as coisas e tal, que eu lembro. Tipo, também para mim não tá tão claro todas as memórias, assim, de todas as atividades que a gente fez e tal, mas... tipo, em alguns momentos eu tava ali, em outros momentos eu também tava pensando bastante. Tinha uma coisa, se eu quiser ficar aqui, eu fico com facilidade também. Eu me lembro também, né, Nicolau, do seu cabelo comprido, loiro, lindo, né, quase na cintura, né, no meio do grupo. Também os contrastes, né? Essa beleza da diversidade. Um estava com cabelo roxo, outro com cabelão, né? Essa coisa bem da adolescência mesmo, essa beleza do experimentar-se a si mesmo, né? Na sua diferença, na sua individualidade. Então, eu gostaria assim, que vocês falassem à vontade de coisas como o que significou o SAT para vocês, ou também o que apaixona vocês, o que move vocês na vida, ou também o que entedia. Falar mais livremente do que vocês sentem, também desse momento. Tá? Sinta inspirado e vamos lá. Abre a roda aí, Henrico. Isso, Henrico. Vou ficar feliz de te ouvir. Abre a roda. Fala um pouquinho disso, de você, do que está te movendo, o que você anda sentindo, o que você anda sonhando. Complicado essas coisas. É bem abstrato pensar dessa forma. Mas, assim, eu vou, por exemplo, falar agora dessa época, né, da pandemia, que com certeza todo mundo foi atingido de alguma forma, né? Assim, para mim, inicialmente foi muito tranquilo, porque eu consegui manter muitas atividades sendo feitas, mesmo durante a pandemia, né? Mesmo não indo para a faculdade, eu tinha muita coisa para fazer em casa. Só que agora meio que saturou ficar em casa. E agora tá ficando muito chato ficar em casa, muito chato. E assim, a gente tava falando antes, né? E aí a Fátima ela apresentou um ponto que eu não tinha nem para pensar. Eu sou uma pessoa muito motora, né? E ficar dentro de um lugar, eu acho que é um negócio que me incomoda muito. Eu tenho muita saudade
de sair para a faculdade, ir para todos os lugares possíveis, me movimentar assim no dia a dia. E essa época está sendo difícil nesse sentido. Bem difícil, na verdade. Mas em contrapartida tem o lado bom, né? Tem muita coisa boa que pode estar acontecendo também. Muita reflexão que eu não tinha tempo para fazer. Ano passado, por exemplo, eu fiz o Enneagrama, né? E por conta do dia a dia meio corrido, de um monte de coisa para fazer, eu nunca tive vários momentos para poder sentar e refletir sobre questões pessoais, né? Então, nesse sentido, a pandemia acabou que foi bom. Uma coisa boa deu para tirar, né? Mas eu acho que é isso, assim, a sensação de prisão. Me sinto muito preso. Saturou completamente já. Mas vamos indo, né? Ainda tem coisa para fazer, tem trabalho para fazer. E aí, o mundo não parou, de verdade, né? Ele só está dentro de casa, mas essas coisas continuaram acontecendo. E, Henrique, você sente que o autoconhecimento, o SAT, ter entrado em contato com o Enneagrama te ajuda nesse momento? Ajudou você? Como é essa história para você do autoconhecimento? Como ficou para você, né? E também como mobilizou você querer ir para o SAT, se conhecer e fazer esse processo? Então, a verdade é que eu sou uma pessoa que tem um pouco de bloqueio para fazer esse tipo de trabalho, assim. Eu tenho receio sempre. Não é uma coisa que me agrada. Isso nunca foi. Sempre uma questão mais de talvez necessidade do que querer. E só que meus pais eles me ajudaram muito nisso. Eles me incentivaram muito e eu acabei aderindo às ideias deles. E aí ir para o SAT jovem foi uma experiência incrível, com certeza. Eu não me arrependo nem um pouco. Foi maravilhoso, maravilhoso. E foi o primeiro passo, eu acho. Depois fui fazer o Enneagrama, né? Então eu meio que me interesso pelo assunto, por mais que eu tenha uma certa dificuldade de me aproximar com uma frequência muito grande desse assunto, né? Da jornada do autoconhecimento. Então eu meio que eu faço, mas eu faço no meu tempo, assim, quando eu acho que eu preciso, esse tipo de coisa. Mas na pandemia, com muito tempo livre, né? No começo por mais que eu tivesse muita coisa para fazer, eu ainda estava o dia inteiro dentro de casa, então muito tempo eu ficava sem fazer nada. E aí eu achei que fosse uma boa estratégia, né, lidar com esse tipo de coisa. Eu li mais sobre o Enneagrama, eu li um livro inteiro sobre, que eu provavelmente, se eu tivesse com tudo normal, não teria feito. Então, foi importante. Essa jornada toda é muito importante nesse momento, eu acho. Muito importante. Eu quero lembrar para quem está ouvindo a gente que o Enneagrama é um mapa que fala dos tipos de personalidade, que fala como cada um se move no mundo, como existe uma previsibilidade no jeito de ser que pode ajudar a gente a se conhecer, né? Então, esse tema, quem quer falar um pouquinho mais de como se sentiu um SAT, com essa questão do autoconhecimento, o que sente que pode te ajudar, em que ajudou? Eu acho que, assim, o que foi trabalhado lá no site, pelo menos o que eu posso falar por mim, né, me ajudou na forma como eu me relaciono não só comigo mesmo, mas com as pessoas que estão em volta de mim e com o mundo, sabe? O SAT foi um divisor de águas mesmo, assim, para eu firmar e decidir de que forma eu queria me posicionar mesmo no mundo, sabe? E como eu gostaria que as pessoas, não só as pessoas me vissem, mas como eu gostaria de me desenvolver. E assim, eu acho que abriu muitas portas, sabe? No sentido, portas internas que eu digo, no sentido de me permitir mesmo olhar para dentro e perceber que às vezes, por mais que esses trabalhos não sejam necessariamente prazerosos, né? Porque a gente entra em contato com muita coisa que a gente não gosta
e muita coisa que a gente não gostaria de enxergar dentro da gente, são trabalhos extremamente necessários, né? Ao meu ver, que depois deles, assim, a minha visão de muita coisa se alterou. Eu coloquei algumas prioridades na minha vida que antes não eram nem opções, assim, vou dizer, né? Então, eu acho que foi uma coisa que mudou muito, assim, minha perspectiva de tudo. E até colocando isso no momento que a gente está vivendo agora, né? É algo que me ajuda muito, porque eu não vou falar, assim, de controle, né? Porque a gente não tem tanto controle das emoções. Eu nem gosto tanto de ter, eu acho que as emoções estão aí para a gente sentir, para elas aflorarem da forma que a gente dá conta. Mas eu consigo hoje entender melhor e reagir melhor. E eu acho que o Sati teve um papel crucial nesse meu desenvolvimento e nessa minha forma de lidar com tudo, sabe? Comigo mesma, com os meus sentimentos, com os meus momentos, enfim, né? Vamos abrir também outros temas, né? Se vocês quiserem contar um pouquinho, quem ainda não falou, como que você sente esse momento no sentido do seu papel, quando você pensa em você mesmo, né? No mundo, o mundo do jeito que está, o mundo para onde está indo, o que você gostaria, né? Quais são os seus sonhos como pessoa, seu projeto, seu desejo? Eu acho que essa projeção de futuro nossa agora, pelo menos a minha, né? Ela fica muito turva, assim, com o que a gente está vivendo agora, né? Não sei se os meninos também sentem dessa forma, mas eu hoje, às vezes, vejo um pouco, assim, é um grande borrão, sabe? Eu não sei se é o momento, se é a carga do momento que a gente está vivendo, mas tem sido um pouco difícil, assim, fazer essas projeções futuras, levando em conta o que a gente tem vivido, sabe? Então, eu não sei nem falar, sabe? Porque no início dessa pandemia, eu estava muito, né? Depois que isso passar, eu vou voltar para a faculdade, vamos terminar isso aqui, vamos fazer não sei o quê, não. E aí passou tanto tempo, já são 6 meses, e eu acho que as coisas ficam um pouco loucas, assim, sabe? Pensar nisso é um pouco difícil, é muito difícil fazer planos para um futuro que você não sabe quando vai acontecer de fato. Então, eu acho que é uma dificuldade que eu estou tendo, não sei se os meninos compartilham disso também, mas eu achei relevante falar sobre, porque é uma realidade, né? Não, que agora, durante a quarentena, parece que todas as coisas que eu imagino fazendo no mundo ficam muito mais nebulosas do que, tipo, as coisas que eu imaginava antes. Tipo, pra minha vida, eu tenho uma ideia do que eu quero fazer, mas eu não tenho, tipo, um sonho super estabelecido, assim. Tipo, antes eu tinha mais de ser músico, por exemplo, na época do Sati e tal. Agora isso já meio que passou, assim, tipo, eu gosto muito de música ainda, só que isso deixou de ser um sonho. Assim, agora, tipo, eu quero muito fazer psicologia, entender a mente humana. E agora que eu tô explorando isso mais, eu tô achando bem mais interessante, assim. Tô achando cada vez mais interessante, então é algo que é a coisa no momento que me anima fazendo, só que tipo, eu tenho também várias coisas que eu quero deixar no mundo, assim, ao longo da minha vida, só que, tá turva agora, tá um negócio meio nebuloso. Tipo, Então, eu sinto bastante como o Nicolau, na verdade. Assim, se for parar para pensar, assim, um sonho que eu tenha, não tem realmente nada muito claro. Eu tenho objetivos, assim, óbvio, que eu quero a longo termo, sabe? Assim, eu quero ter um conforto, eu quero ter essa situação financeira boa. E eu tenho, assim, objetivos de coisas que eu quero deixar, mas ainda não são claras o que elas são. E esse ano eu senti que ele foi bastante atípico para mim, porque
todas as mudanças que eu teria esse ano, comecei a faculdade, eu iria me mudar, parou. Eu não pude fazer essa transição. Então, todo esse tempo que eu estava preparando para começar a faculdade, para mudar de país, para realmente começar um capítulo novo, foi interrompido, e isso me deixou um pouco atordoado durante um tempo. Então, eu ainda estou tentando, sabe, fixar, entrar em equilíbrio e ver realmente, não, o que eu posso fazer agora. Não é uma questão do que eu quero fazer, mas o que eu posso fazer. É importante esse espaço de sentir o que falta, né? De poder, nesse momento, poder sentir as perdas também, como lida, qual o recurso que tem interno, né? O que amedronta. Como tem sido isso? Não sei, eu me considero uma pessoa bem ansiosa, sabe? Eu tô sempre olhando lá para frente, então não ter um lá para frente para olhar tem me causado angústia, muita angústia. Então, acho que tem sido muito difícil, sabe? E a gente fica um pouco sem saber, assim, o que esperar, porque a gente vai vendo tanta coisa e hoje a informação chega na gente com tanta velocidade que a gente está sendo o tempo todo bombardeado por notícias que, na grande maioria das vezes, não são positivas. Então, assim, acho que tem sido difícil, em alguns momentos até, eu diria, adoecedor, sabe? Mas... Isso que você está falando é muito importante, porque com certeza muita gente está sentindo isso. Uhum. É um momento onde a possibilidade é aprender a estar no agora, né? Aprender a estar em contato com o mesmo, estar em contato com o que está acontecendo aqui agora, né? E poder se sentir, falar do que está sentindo, poder expressar, né, os sentimentos difíceis, poder conversar com outras pessoas a respeito. Né? Esse é um espaço muito importante para os jovens, que eles possam falar entre si, que eles possam buscar também ajuda, né? Quando sentem que precisam, e que existe possibilidades, né? De encontrar os próprios recursos, mas existem possibilidades. Então, num momento como esse, poder dizer que é possível lidar com as emoções, com os sentimentos, né? Podendo falar sobre eles. A primeira coisa é poder expressar. Acho que não tem ninguém que passou nesse momento sem sentir um frio na barriga, sem sentir medo, né? Sem sentir momentos de ansiedade, momentos de angústia, né? Momentos de apreensão com relação ao futuro. Isso é real, mas também a importância da gente lembrar, né, disso, que o perigo, a vida é perigosa, né, no sentido assim de que a gente pode morrer a qualquer minuto, todo mundo sabe disso, mas como é que a gente pode estar vivo e viver em contato com a realidade de aqui e agora, junto, expressando, podendo falar, podendo buscar os amigos, não é? Isso é uma coisa muito importante nesse sentido de abrir o espaço para os jovens, né? Que eles precisam também de saber que é possível lidar com tudo isso. Que os adultos também estão aprendendo, que os jovens também estão aprendendo a lidar com esse mundo emocional, esse mundo inesperado, que nós não aprendemos na escola, né? Não tem escola para ensinar a lidar com isso, é a própria vida mesmo que a gente aprende a viver, né? Então, conta um pouco mais de vocês com relação a isso, com relação a esse momento que vocês estão vivendo, as emoções que vocês têm passado. Para mim, é um negócio que mais me angustia, mais me dá angústia no momento é ficar pensando, tipo, ficar imaginando quando as coisas voltarem ao normal, porque é mais essa coisa de o que eu vou fazer no mundão, assim, não é um medo sobre alguma coisa, assim, ou nem que nem por causa da pandemia, assim, que isso é uma coisa que eu fico preocupado, não, mas não fico tão preocupado, assim, não é uma coisa que eu chego a ficar
Assim, até agora eu tenho tido momentos que eu tô mais ligado nessa coisa de quando que vai passar, e tem momentos que eu fico mais desligado, assim, mas minha angústia principal é o que vai vir depois, assim. Eu acho que nesse momento todo, acho que completamente normal todo mundo passar por algum tipo de angústia, ansiedade, mas honestamente né, não tô tendo muito disso nesse momento todo. Lógico, tem um momento que eu fico um pouco ansioso, pensando em quando que vai voltar ao normal, mas eu acho que para mim o que mais está pegando é descontentamento mesmo. Eu ando ficando insatisfeito com tudo que está acontecendo ao entorno para resolver esse problema, sabe? Isso está mais me deixando incomodado do que eu ficando triste por conta do que está acontecendo, entendeu? Lógico que eu tenho os meus momentos também de, nossa, caramba, eu queria que voltasse logo, acho que normal. Só que o que passa mais no meu dia a dia relacionado a isso é descontentamento mesmo, porque tá morrendo muita gente, parece que ninguém tá ligando, sabe? E isso incomoda muito, muito, muito. Todo dia a notícia de que o gráfico de morte está lá em cima e muita gente não fazendo absolutamente nada. Então é uma irritação mesmo de olhar para a situação e falar, cara, por que isso está acontecendo? Isso devia muito não estar acontecendo. É mais isso que eu ando sentindo mesmo. Como tem sido o espaço de poder falar isso entre jovens? Vocês têm conversado sobre as coisas que vocês sentem com amigos? Como está funcionando isso nas redes? Vocês conversam entre vocês, entre amigos, sobre o que estão sentindo, como vocês estão sentindo o mundo, ou isso fica muito guardado? Eu me considero uma pessoa muito vocal, assim, dos meus sentimentos, sabe? Então, assim, eu costumo falar bastante. Inclusive, é um incômodo que tá geral, assim, pelo menos no meu grupo de amigos, tanto na faculdade quanto fora da faculdade. Eu, eu sempre falo uma coisa que, assim, às vezes a gente vai conversar, eu choro, para variar, né? Então, é uma coisa que de vez em sempre está rolando. E fora isso, eu também continuei com a terapia, né? Estou fazendo a terapia online mesmo com a minha psicóloga. Então, isso também tem mantido minha cabeça no lugar. Para ser bem sincera, eu acho que é uma das únicas coisas, assim, um dos pilares da minha calma nesse momento. Então, eu tenho esses espaços para falar sobre isso e bom, tô me permitindo sentir, sabe? Assim, meus amigos, eles respeitam muito os meus sentimentos e me ouvem e compartilham comigo também os sentimentos deles. Então, é um espaço assim de muita segurança, um espaço de muito apoio e que tem sido crucial também para eu me manter minimamente bem, enfim. Eu tenho lidado dessa forma, sabe? Eu tenho falado muito, mas ao mesmo tempo chega uma hora que esgota, sabe? Que você não quer falar disso. Que você quer rir de alguma coisa, uma trivialidade, você quer lembrar de algum mico que você pagou numa madrugada, sabe? Não sei, e aí você entra num saudosismo, que você fica, nossa, eu queria tanto estar rindo disso, conversando disso num barzinho, eu queria estar rindo disso numa calçada da Savassi, eu queria estar, sabe? Então, acaba que fica num loop ali, a gente sofre junto, e aí a gente entra num saudosismo de, meu Deus, queria que, né, tivesse como há 6 meses atrás, você lembra o que a gente fez não sei quanto tempo atrás, e enfim, parece que a gente está repetindo assim o tempo todo essas conversas, mas elas, pelo menos no meu grupo, têm rolado muito. E acho que a gente está, a maior parte está em consonância, assim, sabe, em relação a isso tudo. E, para além dessas trocas com os amigos, eu queria escutar um pouquinho de vocês em quais outros espaços que vocês fazem essas trocas, e se tem esses espaços.
Como é que está sendo isso com as famílias? Ou até mesmo, vocês já estão, né, na universidade, né? Na época vocês ainda estavam na escola, né? Como é que está sendo viver esse processo, né, num sistema de educação, né, que também está tentando se entender? Vocês têm tido esses espaços de troca nas instituições de ensino? Ou vocês estão tendo que viver esses processos todos e ainda dar conta de uma carga de matérias, tendo que ser produtivos? Como é que vocês têm lidado com essas questões, assim, nesses outros espaços? Tem acolhimento, tem escuta, tem troca, ou não? Então, na teoria, tem compreensão, né? Na prática já é outra história. Então, assim, o que eu tenho vivido, assim, da faculdade, a faculdade se adaptou melhor ao sistema remoto do que no semestre passado, né? Porque assim que eu estudo na PUC, faço psicologia lá na PUC, estou no 8º período já, então, assim, a minha carga de matéria é muito grande, eu faço 2 estágios obrigatórios na PUC, fora isso eu ainda trabalho. Então, é muita coisa para fazer, e o que eu sinto é que, na teoria, todo mundo está muito... Estamos do lado aí de todo mundo, a gente entende, mas na prática é completamente diferente. São aulas que não foram adaptadas para o sistema remoto, a forma de passar o conhecimento que não funciona da mesma forma do que uma sala de aula, então, assim, como ele não é adaptado, às vezes a pessoa não consegue absorver, muita gente que não tem acesso. Então, assim, se você não tem condição de permitir que todas as pessoas estejam tendo acesso a esse conhecimento, que no meu caso está todo mundo pagando por ele, já é um problema enorme, já deveria ter, né, como fazer de uma outra forma, mas ao mesmo tempo é muito difícil, assim, porque se você cai nesse lugar de queixa e se mantém no lugar de queixa, é muito pior. Então, assim, está sendo uma questão complicada, sabe? Tem dias que eu dou uma surtadinha, sabe? E minha aula acaba 10h30, eu começo a trabalhar cedo, e aí eu peguei umas matérias de manhã também, então tem dia que eu fico de 7 da manhã até 10h30 da noite, o tempo inteiro na frente do computador, eu trabalho na frente do computador, a minha pausa é na frente do computador, então, assim, exaustão mental total, e aí chega no final do dia, parece que eu fiquei deitada ali na BR por horas, e tá sendo bem louco, assim, para mim. Isso que a Luísa falou é muito verdade. A teoria é maravilhosa, né? A teoria é a coisa mais linda que tem, mas ela não funcionou. Não funcionou. Eu consigo também entender que tem o lado do professor, que às vezes o professor também tem dificuldade. Muitas vezes o professor não teve muita conexão com, sei lá, computador, esse tipo de coisa. E aí tem muito professor dando o máximo que pode, e isso eu acho muito bacana. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, né? Tem os professores que não estão nem aí, enfim, acontece, né? Eu acho que também é normal de quando não tá nessa situação do EAD. Que a teoria é muito mais bonita do que a prática, é verdade, porque eu já sou um crítico do sistema tradicional de ensino. Imagina esse, né? Então, Então, conta essa crítica sua do sistema tradicional de ensino. Importante. eu acho que é uma coisa que já devia ter sido evoluída faz muito tempo, muito tempo. Porque se você vê, a maioria das coisas antigamente era de uma forma e hoje em dia se transformaram menos que às vezes é uma coisa mínima, mas transformou. O sistema de ensino é praticamente igual, né? Não tem muita diferença. É um professor fica plantado na frente da sala, um monte de cadeira, vários alunos, e eles ficam escutando, escutando e anotando. É a mesma coisa. Eu não vejo isso como muito prático, né? Assim, talvez também tenha o lado que eu sou uma pessoa que gosta muito mais do movimento, de uma coisa dinâmica, e com certeza isso influencia a minha opinião, mas eu acho que o ensino remoto ele ainda é pior, né? Ele consegue ser pior do que isso, porque ficar sentado no computador o dia inteiro é maçante, é chato, não dá para aprender igual. Eu já não acho que dá para aprender muito no ensino tradicional, imagina assim, não acho que funcione. É o que tem, né?
Isso é uma coisa, é o que tem para janta, mas não é o ideal para jantar. E o que você gostaria de jantar, vamos dizer assim? O que você acha que poderia ser algo diferente da educação? Né? É o que tem para jantar, mas a gente, né? O que poderia ser, né? Na sua opinião, esse diferencial para essa educação, na sua opinião? Eu acho que, primeiramente, parar de valorizar tanto áreas específicas que são importantes também, mas tem áreas que são muito mais valorizadas. Eu digo isso mais no ensino superior mesmo, né? Tem muita faculdade que todo mundo olha com, nossa, absurdo, mas não é tudo isso também. Outras áreas são tão importantes quanto essas e não tem o mesmo valor. E principalmente eu acho valorizar o trabalho do professor também, porque deve ser um trampo muito, muito cansativo, muito maçante, e a gente sabe que aqui no Brasil não é muito valorizado, né? Então eu acho que o ideal para janta seria uma forma de ensino que fugisse do tradicional, não que tenha uma fórmula específica, acho que deve ter várias, e principalmente para mim, o professor se sentir bem, né? O professor tem que estar lá porque ele quer, porque ele gosta de ensinar. E a gente vê muito em universidade que tem muito profissional que está lá mais por estar, né? Do que realmente querer ensinar. Para a gente finalizar, né, a última rodada, certo? Eu gostaria que vocês pudessem, cada um de vocês, falar o que você gostaria de falar nessa hora de finalizar. E também alguma coisa que você gostaria de pedir nesse momento, né? Para que pudesse mudar, se você pudesse mudar o mundo agora, né? A partir do pé no chão, o que você gostaria que pudesse mudar? Né? Tá certo que não dá para pensamento mágico, vamos acabar com o coronavírus e pronto. Não, mas no que está acontecendo agora, nessa realidade de agora, o que você gostaria que pudesse mudar? Que você pudesse estar falando para a área escolar, que você pudesse estar falando para a política, que você pudesse estar falando para as pessoas mesmas, né? O que vocês gostariam que mudasse? Eu acho que dentro de todas as instituições assim que fazem o mundo funcionar, fazem o mundo rodar hoje em dia, seja escola, faculdades, empresas, que é todo assim, eu vejo como uma questão que tipo esse sistema capitalista nem é tanto uma questão, uma crítica ao sistema capitalista e blá blá blá, mas é uma coisa da mentalidade, né? As pessoas costumaram a ter no mundo, assim, desde a Revolução Industrial, que eu acho que está na hora de começar a mudar, de passar para um negócio mais coletivo, porque até se for ver a escola, é uma mentalidade de você passar uma informação para as pessoas, assim, forçar uma monte de informação na cabeça que, tipo, eu acho que é uma parte para padronizar mesmo e outra parte é para você aprender a passar no vestibular, assim, ou fazer os testes no final, que é tipo um passo, é uma etapa de como todo mundo espera você levar a vida, assim. São começa na educação e tal. Então, eu acho que tem que todas as coisas têm que mudar, assim, para ver essa transformação real, assim. Eu acho que essa mentalidade de cada um tem que ser melhor do que o outro, assim. Você tem que ser melhor do que todo mundo. Você também pode ter mais e tal. Se desconectam dessa ideia de que nós somos assim, com o planeta e tal. Isso é um papo bem nova era, assim. Só que eu vejo, assim, que a mentalidade... Eu ia gostar muito de ver isso mudar no mundo. Eu acho que, assim, toda mudança começa de dentro, né? O famoso clichê. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa, eu gostaria que todo mundo fizesse terapia. Porque eu acho que grande parte dos problemas aí que a gente vê seriam resolvidos, assim, num trabalho terapêutico, numa análise. Então, se eu pudesse pedir alguma coisa, seria isso. Mas, né?
Isso é outra coisa que eu andei pensando recentemente, assim, que como as pessoas são mal educadas emocionalmente, se for pensar assim. Eu acho que isso é uma coisa que seria muito legal ver na escola, mas também, tipo, com todas as pessoas. Essa coisa do se tratar não é... Ainda é um conceito meio... Podia ser muito mais para todo mundo, assim. Tipo, uma coisa que todo mundo faz, tipo, terapia e tal. É que eu fico pensando, tipo, imagina eu sem a terapia, tipo, imagina como seria melhor se todo mundo fizesse também. Acho que faria uma grande diferença, assim, né, para a vida das pessoas. Eu tava pensando, eu acho que o que eu acho que deveria, né, acontecer no mundo hoje em dia vai muito parecido com o que o Nicolau falou no começo. Porque eu vejo muita, sei lá, eu acho que a palavra certa seria ganância mesmo. E assim, eu acho que as pessoas deviam se preocupar mais com as outras, sabe? Se proteger mais, cuidar mais do próximo. Eu não vejo isso muito acontecendo, sabe? Eu vejo a maioria das pessoas cuidando, sei lá, do meio delas, dos familiares, no máximo, amigos, mas aí o outro que se lasque, sabe? Tipo, a pessoa que não faz parte do dia a dia dela não tem muita importância. E eu acho que isso é muito problemático, na verdade, né? Ele tava falando, o Nicolau tava falando disso e eu fiquei pensando nisso. Eu acho que seria o ideal mesmo, uma união, assim, entre aspas, para viver, né? Basicamente para viver, eu acho. É muito gratificante ouvir vocês à medida que vai esquentando o motor, né? Porque também não é simples esquentar o motor, né? Mas é muito gratificante, porque se vocês abrem espaço para poder deixar sair mesmo, né? O que tem dentro, é muito bonito de ver. Eu acho que se você falar em termos concretos, assim, pelo menos na realidade que eu estou agora, eu acho que seria mais uma situação de uma compreensão maior, assim, falando dessa coisa, dessa pandemia. Porque, pelo menos o que eu sinto, é que é uma situação de anestesiamento muito grande, assim, a população em geral. Por diversos fatores, a gente não encara uma situação de 118 mil mortos como se fossem 118 mil mortos. E eu acredito que isso tem vários motivos no país como o Brasil, assim, que vai desde o fato de que a gente tem uma população muito grande, é muito disperso, e também o fato que a gente está acostumado com catástrofes, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que sempre está muito presente, essa coisa da morte, é uma coisa que a gente é um povo que está acostumado de estar sempre assim, morreram 100 pessoas de um vírus, mas morrem 100 pessoas assinadas por ano, então, sabe, não tem um impacto que você vê fora. Se você parar para pensar assim, você vê no exterior, às vezes, que o impacto de uma quantidade de mortes assim, a população foi diferente. E assim, eu acho que seria realmente a sensação de colocar as coisas mais em perspectiva, que eu acho que é difícil, porque não existe uma perspectiva única e contínua mesmo, porque assim, a gente está falando de milhões de pessoas que existem em milhões de situações diferentes, milhões de pessoas que têm preocupações diferentes, assim, que não tem como você falar, assim, de um cara com que ele deve se preocupar e que, não, você deveria evitar sair de casa quando a casa que ele mora é um cubículo e está quente e ele quer sair de casa porque ele está fervendo dentro de casa, sabe? Então, eu acho que é uma situação meio complicada, assim, de falar em maneiras concretas de algo para se mudar. Porque, assim, separar e pensar nessa perspectiva é algo muito complicado, é algo muito, assim, utópico. Luciana, você quer falar alguma coisa antes que a gente possa encerrar? Então, eu quero dizer que foi muito bom ouvir vocês, né? Ouvir
né, a visão de mundo de vocês, mas também ouvir com tanta sinceridade, né, o sentimento de vocês, né? De fato, são tempos difíceis, né, assim, que gera angústia, gera diversos sentimentos e que é importante eles serem falados, né? Então a gente quer agradecer a sinceridade de vocês, né? Porque é importante falar dessas coisas, né? Do que esses processos todos que estamos vivendo nesse momento, né? No que eles tocam, né? O que eles tocam no sentimento, no coração, né? De cada um de nós, né? Então eu quero agradecer por essa sinceridade de vocês, né? Por essa transparência, né, no sentir e no poder dizer, porque só de ter um espaço para poder dizer disso, isso é curativo, e os jovens que estão nos ouvindo, os pais que estão nos ouvindo, eles vão entender que esses sentimentos, eles acontecem, né? É um tempo que, de fato, muitas coisas mesmo estão acontecendo. Então, abre espaço para humanizar, né? Humanizar os sentimentos. Ninguém tem que estar bem o tempo todo, né? A gente vive muito uma sociedade, né, em que todos têm que estar bem. Não, tudo bem, tem hora que não está bem, né? Então eu quero agradecer por essa sinceridade, por essa transparência e por essa profundidade com que cada um de vocês, né, falou o que vocês sentem, o que vocês pensam, né? O roteiro dessa conversa é um roteiro aberto, não planejado, né? Não teve uma preparação antes, e a ideia é vocês mostrarem o de dentro de vocês, né? Porque nessa escola que a gente faz parte, né, do Dr. Cláudio Naranjo, que a Fátima trouxe, esse que é a boniteza da escola, a gente ser sincero com aquilo que a gente é, né, com aquilo que a gente sente, né? Então, eu fiquei, né, emocionada em muitas falas, e é sempre uma delícia, né, Fátima, ouvir os jovens, ouvir os adolescentes, e de poder conhecer, aprender com vocês, né? Tem um filme que fala assim que são tempos difíceis para os sonhadores, né? Mas quando a gente se depara com uma conversa tão natural, espontânea e com silêncios, porque os silêncios fazem parte, né, dos processos, até dos processos internos da gente. Isso dá uma esperança, né? São tempos difíceis para os sonhadores, mas nesses encontros a gente encontra nutrição, né, para a gente poder seguir em frente. Então, o que eu desejo para vocês é que vocês possam se reinventar, que vocês possam se revolucionar internamente, que vocês possam se conhecer, né? O Henrique, que é muito motor, né? Ele teve que parar, né, para poder olhar para dentro dele. Olha que preciosidade, né? Que preciosidade, né, de você poder agora poder olhar para você, né, com as alegrias e com as tristezas, né? Quem disse que tudo tem que ser belo, né? Nem tudo é belo, mas o caminhar é belo, né? Então eu quero agradecer por poder estar aqui com vocês, assim, eu levo cada um sempre no meu coração, agradecer a Fátima também, né, por esse espaço, né, porque dar voz aos jovens, para mim, é uma poética que toca meu coração. Muito obrigada. E eu aproveito esse momento para a gente finalizar, para também tocar os jovens que estão nos ouvindo, né? Porque tem essa cultura da rede social, da comunicação superficial, né? Onde tem que apresentar só o que é bonito, o que está tudo bem, né? E que é importante esse espaço, a importância do espaço de poder abrir o coração, e que cada um possa buscar esse espaço, porque nesse momento é muito importante poder falar do que sente, poder compartilhar e ver que é natural, né? É natural sentir sentimentos difíceis nesse momento e o mais importante é poder aprender a lidar com eles. E se você não pode falar, você não pode lidar com eles, se você não pode compartilhar com a sua experiência, com a experiência do outro, e com isso se apoiarem, né, nessa rede de contato com mais profundidade também, não só com a superficialidade. É importante a superficialidade, a leveza, a beleza do rico, né? Como disse a Luísa, do brincar, do poder ver coisas boas e compartilhar lembranças boas, mas também é importante esse espaço de profundidade, porque ele é muito humano, né? Então, eu também agradeço cada um de vocês por essa transparência, por essa naturalidade de transparência em frente às telas, né? Agradeço a cada um mesmo, de coração, pelo fato de vocês terem se aberto dessa maneira, tá bom? E eu tenho certeza que isso
essa abertura de vocês tocou corações que também precisam de espaço, que também precisam se abrir. Né? Então, eu agradeço a cada um, né? Um beijo no coração mesmo de cada um, e muito agradecida por poder ouvir vocês. Um beijo para todos. Agradeço quem está nos ouvindo, né? E que possam ter contribuído de alguma maneira com vocês.